E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Quem estiver assistindo aí esse vídeo, agora estou aí nessa área de YouTube, certo? Tentando passar conhecimento para a galera. Meu nome é Rafael Vieira, eu sou engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica e decidi criar um canalzinho aí para divulgar as minhas aulas online. Eu gosto muito dessa área de elétrica, né? Até porque eu sou formado aí nessa área. E eu estou na proposta de é, expor o meu conhecimento, o que eu aprendi durante anos e anos de estudo aí para a galera que é da área ou que tem interesse a entender ou aprender sobre a área. Certo, galera? Então, hoje, nós vamos começar a nossa primeira aula com a disciplina de análise de circuitos 1, certo? Por que análise de circuitos 1? Porque análise de circuitos em engenharia é uma disciplina que é muito vasta, tem muito assunto a ser debatido. Então, eu vou dividir essa disciplina em duas, análise de circuitos 1 e análise de circuitos 2, certo? E para que a gente estuda análise de circuitos? Porque a gente tem que ter a noção dos circuitos básicos para entender os circuitos mais complexos, certo? E a aula de hoje, o tema da aula de hoje, vai ser o básico do básico da análise de circuito, que é entender as grandezas elétricas envolvidas na análise de circuitos. Certo, pessoal? Então, vamos começar aqui a apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação para começar a nossa aula, ok? Então, vamos compartilhar aqui, share, aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui na minha janelinha só para dar uma melhorada aqui na minha visão, na minha janela, certo? Para saber aqui o que é que eu estou fazendo, bem rapidinho. Então, vamos lá começar, né? Grandezas elétricas. Então, pessoal, as grandezas elétricas, elas são grandezas, assim como qualquer grandeza física, primordiais para o entendimento dos circuitos. Se a gente não tiver a noção do entendimento das grandezas elétricas, nós não teremos a noção de como resolver os circuitos elétricos ou ter noção de como os circuitos elétricos funcionam. Então, quando a gente falar em tensão, a gente falar em corrente, a gente falar em potência, a gente tem que saber o que é que isso significa para que a gente entenda como que o circuito está se comportando, certo? Então, vamos começar aqui. As principais grandezas elétricas que nós estudamos no curso de engenharia elétrica ou num curso técnico em eletrotécnica, por exemplo, ou eletromecânica, nada mais são do que a tensão elétrica ou diferença de potencial, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica, ok? Então, hoje, nessa aula, eu vou passar com vocês aí, explicando todas essas grandezas que são primordiais para o entendimento dos circuitos, certo? Então, nas próximas aulas, vocês vão ver que eu vou falar muito em tensão, em corrente, em resistência, em potência, e é bom a gente ter já na mente essas definições, certo, pessoal? Então, vamos começar. A primeira, a primeira grandeza aqui que nós podemos definir, nós chamamos de tensão ou diferença de potencial. Pessoal, eu já tive uma experiência de dar aulas em algumas instituições e quando eu vou explicar a tensão, a diferença de potencial, eu costumo fazer uma analogia a mecânica clássica, que é o que? A diferença de potencial gravitacional, ok? Então, essa diferença de potencial gravitacional que a gente estuda na física, na mecânica clássica, a gente tem o quê? A gente tem um corpo, certo? Esse corpo, ele é elevado a uma determinada altura h e ele terá o quê? Uma energia potencial gravitacional que a gente calcula lá na física 1, na mecânica clássica, que é o produto entre a massa, a gravidade e a altura onde esse corpo está submetido, certo? A energia, ela é uma energia que que o corpo armazena para ser transformado, certo? Então, essa energia potencial ela é armazenada e aqui mais abaixo eu tenho
um outro potencial numa altura mais baixa, certo? Então, se eu soltar esse corpo e esse corpo começar a entrar em movimento, a energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta até atingir o ponto mais baixo, certo? Onde a energia potencial ou ela pode ser zero ou ela pode ser diferente de zero, depende do tipo do sistema. Mas aí eu vou ter o quê? O movimento do corpo, certo? Devido à força gravitacional, certo? E devido ao campo o quê? Gravitacional. Então a tensão ela não é diferente. A gente só vai mudar quais são o campo e a força. A tensão, para a gente entender a tensão, a gente tem que entender o potencial elétrico. O potencial elétrico é um ponto no espaço onde eu tenho um acúmulo de energia pelas cargas elétricas, certo? Ok? Então, se eu tenho um ponto no espaço onde eu tenho um acúmulo de cargas, é como se eu tivesse lá na mecânica clássica o meu corpo elevado a uma determinada altura H. Só que aí eu estou trabalhando com cargas elétricas que estão acumulando energia, que a gente chama de energia potencial elétrica. Então, se eu tenho um outro ponto no espaço com um outro potencial menor, e eu colocá-lo nesse espaço, eu vou ter o quê? A ocorrência de um campo que a gente chama de campo elétrico, e o campo elétrico vai dar a gente uma força que a gente chama de força elétrica. E a força elétrica é o que vai nos dar a pressão sobre as cargas, certo? Ou seja, o potencial elétrico é um ponto no espaço, novamente repetindo, é um ponto no espaço onde as cargas elétricas armazenam energia. E a diferença de potencial é o quê? É uma diferença, é uma subtração entre esses potenciais. O potencial elétrico em si, pessoal, ela é uma grandeza do tipo escalar. Então, ela tem um valor somente numérico, ok? E a unidade de tensão ou de diferença de potencial é o volt. Assim como a unidade de potencial elétrico também é o volt, em homenagem a Alessandro Volta, ok? Então, aí no slide eu tenho uma resistência, a gente representa a resistência dessa forma. Nas próximas aulas eu vou mostrar como que representam as resistências. E essa resistência está submetida a uma diferença de potencial do ponto A ao ponto B, certo? Beleza? Então, isso que é uma definição básica para a diferença de potencial. Então, a tensão, pessoal, promove a força necessária para o movimento das partículas, que no caso da eletricidade a gente estuda o movimento dos elétrons, certo? Então, como eu expliquei, eu tenho um potencial aqui, um determinado potencial aqui no espaço, e eu tenho um outro potencial aqui no espaço. Essa diferença de potencial vai me dar o aparecimento, a ocorrência de um campo elétrico. Ou o campo elétrico ele já pode até ser existente, certo? Então, eu vou ter o quê? Um campo elétrico entre esses dois pontos. E esse campo elétrico, quando aplicado a uma carga, essa carga ela entra em movimento, certo? Pela relação que existe entre o campo elétrico e a carga elétrica. No caso, eu vou ter uma força de origem elétrica, certo? E essa força elétrica, provoca o trânsito das partículas que dá origem à nossa corrente elétrica, que é uma outra grandeza que eu vou explicar um pouco mais à frente. Ok? Então, desta forma, os elétrons eles adquirem energia suficiente para percorrer de um potencial para o outro, certo? Então, se eu tenho um potencial de um valor maior, aquele potencial, aquele ponto no espaço, as cargas elétricas adquirem energia suficiente para que ela possa ser transportada pela força elétrica a um potencial menor, certo? E aí eu vou ter o transporte de cargas elétricas no meu circuito ou no meu meio, ou no espaço, ok? Beleza? Isso ocorre pode ocorrer num material condutor, no material isolante ou no material até semicondutor, que é outros assuntos para outras aulas, ok? Então, fica definido assim, a força elétrica ela é responsável por transformar
a energia potencial elétrica em energia cinética das cargas e fazer as cargas elétricas entrarem em movimento. Certo, pessoal? Da física, galera, 1 volt, ou seja, a tensão de 1 volt ou potencial de 1 volt, corresponde ao quê? A relação ou a razão de trabalho realizado pela força elétrica de 1 joule, certo? Dividido ou dividido pela carga de 1 coulomb, certo? Que está em movimento, ok? E aí, eu tenho a minha primeira equação que representa a diferença de potencial, ok? Então, ΔV, que é a minha diferença de potencial, ela é igual ao negativo do trabalho realizado pelas cargas elétricas envolvidas no meu sistema, dividido pela quantidade de carga que a força elétrica foi capaz de agir, ok? Por que negativo? Porque se eu tenho um potencial aqui mais alto e um potencial mais baixo, à medida que a força elétrica ela vai agindo sobre as cargas, eu vou tendo uma redução do quê? Da minha energia potencial elétrica. E essa redução ela tende a ser negativa, certo? Ou seja, ela tende a apresentar um trabalho negativo. E como nós trabalhamos também com os elétrons, quando a gente estuda em eletricidade, o trabalho de um elétron, geralmente, sem módulo, ele é um trabalho negativo, certo? Então, a tensão final menos a tensão inicial, que é a variação de tensão ou a diferença de potencial, ela é o negativo do trabalho realizado dividido pela carga elétrica, ok? Esse valor ele também pode ser positivo. Geralmente, nós usamos os valores como positivos. Nós temos uma convenção para corrente elétrica, que eu vou explicar depois, e a gente trabalha essa diferença de potencial como um valor positivo. E a gente tem uma convenção que relaciona a diferença de potencial com o sentido da corrente no circuito, certo? Então, isso aí é uma definição física do que é a diferença de potencial, ok? Então, pessoal, da mecânica clássica ainda, vamos dizer assim, o trabalho realizado por um corpo, certo? Ela nada mais é do que a força aplicada, certo? A força existente lá no meu sistema físico, escalar com o trecho que esse corpo percorreu, certo? Quando nós falamos em eletricidade, na parte de eletricidade, o trabalho realizado aí é o trabalho da força elétrica, certo? Então, se eu olhar aí para a minha equação 2, o diferencial de trabalho, se eu considerar um fio, vamos considerar assim um fio bem longo, mais um fio longo, mas pegando um pedacinho desse fio, certo? Onde naquele pedacinho daquele fio tem uma determinada quantidade de carga, certo? Então, o diferencial de trabalho será igual ao quê? Ao escalar da força elétrica com o diferencial aí de quê? De comprimento do meu fio, certo? Então, a força elétrica na eletricidade, na eletrostática, ela pode ser definida como a multiplicação da carga vezes o vetor campo elétrico, certo? Então, substituindo esse raciocínio da força elétrica vindo da eletrostática, eu tenho a equação 3. Então, o diferencial de trabalho será igual a carga vezes o vetor campo elétrico escalar diferencial de comprimento do meu fio. Se eu considerar um fio, mas eu posso considerar um determinado espaço qualquer, certo? Mas vamos considerar um fio para que a gente tenha algo mais palpável, ok? Então, para que eu determine qual é o trabalho realizado por essa carga, por essa quantidade de carga elétrica, eu passo o quê? Uma integral dos dois lados. Então, quem é aí da engenharia ou quem aí é da área de exatas, sabe que a integral é a operação inversa da derivada. Então, se eu tenho uma integral e eu quero saber, ou se eu tenho uma derivada e eu quero saber o valor dessa grandeza, eu vou passar o quê? A calcular a integral dessa grandeza, certo, pessoal? Então, passando-se a integral dos dois lados da minha equação 3,
Eu vou ter que o trabalho realizado é igual ao quê? A carga elétrica vezes a integral, certo? Do vetor campo elétrico escalar vetor diferencial de comprimento, certo? A gente utiliza o vetor diferencial de comprimento porque a gente, na física e na eletricidade, na física é mais fácil representar um diferencial infinitesimal como se fosse um pequeno vetor, certo? Um pequeno vetor naquele espaço muito pequeno, ok? E aí, os meus itens de integração ainda, a minha integral, ela vai ser o quê? O ponto inicial onde começou o processo de movimento das cargas, que eu chamo de LI, e o ponto final onde termina o movimento das minhas cargas, que eu chamo de LF. E se eu considerar aqui um fio, a diferença entre esses pontos pode ser o quê? Um trecho do fio ou até o tamanho desse fio, certo? Então, LF menos LI pode ser o tamanho do fio no qual as cargas elas entram em movimento, ok? Então, essa equação 4, ela relaciona o trabalho realizado pelas cargas elétricas, o campo elétrico e a carga elétrica envolvida no processo. Ok, pessoal? Então, se eu pegar a equação 4 e dividir tudo pela carga, ou seja, pegar aqui a minha equação 4 e dividir a carga Q no lado esquerdo da equação, eu vou ter o quê? Lá da equação 1. Então, eu tenho aqui a minha equação 1, que me diz o quê? Que trabalho realizado dividido por carga, o negativo do trabalho dividido pela carga é igual à diferença de potencial. Então, se eu aplicar esse raciocínio na equação 4, certo? Eu vou ter o quê? Que a minha diferença de potencial ela é igual ao quê? O negativo da integral do vetor campo elétrico escalar com o vetor o quê? Deslocamento ou vetor comprimento, o vetor diferencial de comprimento lá do meu fio que eu estou imaginando no processo, certo? E os índices de integração continuam os mesmos, LF e LI, certo? Então, se eu tenho um potencial final, esse potencial final, ou potencial menor, vamos dizer assim, ele pode ser menor ou maior, mas vai depender do tipo da carga, ou se for a carga possível negativa, mas isso aí já é outra história. Mas se eu tenho um potencial final, certo? Eu vou ter esse potencial final num ponto final do meu fio. E o meu potencial inicial vai estar o quê? No meu início do meu fio, no meu ponto inicial do meu fio, no qual as cargas entram em movimento. Ok, galera? Tá dando para entender? Qualquer coisa aí eu vou colocar o vídeo. Se não der para entender, coloca comentário. Quem vê esse vídeo aí. Se ficar muito confuso, é o meu primeiro vídeo. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível para que não seja um vídeo muito longo, mas também ser o mais claro possível para que vocês entendam, ok? A próxima grandeza aí que a gente começa a estudar agora é a corrente elétrica, certo? A corrente elétrica, pessoal, nada mais é do que o resultado do movimento dos portadores de carga, certo? Então, que movimento é esse? É o movimento que a força elétrica promove a esses portadores de carga, que no caso, quando a gente estuda em eletricidade, são os elétrons que se movimentam, certo? E a unidade da corrente elétrica nada mais é do que o ampere, certo? O ampere vem em homenagem a um dos físicos lá, agora eu esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo nome dele era ampere, certo, pessoal? E em materiais condutores, os elétrons que se movimentam a partir da diferença de potencial, nós chamamos de elétrons livres. São aqueles elétrons que estão na camada de valência, ok? O que é a camada de valência? É a camada do átomo onde o elétron está mais afastado do núcleo. E se ele está mais afastado do núcleo, eu tenho uma força de atração bem menor, certo? Então, se eu tiver uma diferença de potencial suficiente para que eu tenha uma força suficiente para mover esses elétrons livres,
eu vou ter a ocorrência de uma corrente elétrica num material condutor, certo? Esses elétrons livres só acontecem basicamente em materiais condutores. Materiais isolantes, eu não tenho esses elétrons livres. Os elétrons são mais presos ao núcleo, certo? Ok? E a corrente elétrica, galera, nada mais é do que um fluxo de elétrons que ocorre em um determinado meio condutor, certo? Basicamente, ok? Então, eu posso definir a corrente elétrica como a taxa de carga que se movimenta por esse meio condutor, dividido pela taxa de tempo com que essas cargas transpassam esse meio, certo? Então, aquela quantidade de carga que transpassa, por exemplo, um fio condutor, em um determinado tempo, nós chamamos de corrente. Vamos dizer que um coulomb, a variação de um coulomb passou durante 1 segundo em um pedaço de um fio. Então, eu vou ter aí 1 ampere, certo? Ok, pessoal? Essa aí é uma notação diferencial da corrente elétrica, ok? Que é o que utiliza-se na física para definir a corrente elétrica. A gente vai utilizar essa definição aí nos nossos cálculos? Não, existem técnicas que a gente define a corrente elétrica de uma outra forma. Essa é a definição básica da corrente elétrica, ok? E ela pode ter, devido ao seu movimento contínuo ou oscilante, 3 tipos de correntes, certo? A corrente contínua pulsante e a corrente alternada, certo? A corrente contínua, pessoal, nada mais é do que uma corrente que tem intensidade independente do tempo, certo? Ela tem o mesmo valor, ela tem a mesma intensidade, o mesmo módulo, independentemente do tempo que se passa, certo? Então, o comportamento da corrente aí está na figura onde eu mostro no slide. A corrente ela é como se fosse uma linha reta acompanhando o eixo paralela ao eixo do tempo, certo? Eu vou ter sempre o mesmo valor de corrente elétrica no tempo, ok? E a gente chama esse tipo de corrente também de corrente constante, certo, pessoal? Isso é a corrente contínua. Já a corrente contínua pulsante, ela é um pouco diferente. Aí no gráfico, eu coloquei um gráfico de tensão, porque eu foi a figura que eu achei num livro, que foi o Boylestad aí 2010. Mas se a gente tem uma resistência, vamos dizer assim, ou um pedaço de fio que liga os componentes do circuito, a corrente elétrica ela tem essa forma aí também, pulsante, certo? Então vamos imaginar que aí a grandeza não seja a tensão, seja a corrente, ok? Então, se a tensão ou se a corrente ela tem essa forma aí pulsante, ela tem uma mudança de valor na corrente no tempo, certo? Mas qual é a definição que vai definir ela como contínua? É que a polaridade dela é sempre a mesma, certo? Nesse caso aí, a polaridade ela é positiva, certo? Então, a corrente elétrica ela muda de valor, certo? No tempo, mas a polaridade ela é fixa, certo? Ela pode ser negativa? Pode ser negativa, vai depender do tipo de circuito que eu estou trabalhando, ok? E esse tipo de corrente pulsante, dessa forma aí que está na figura, ela ocorre nos chamados circuitos retificadores, certo? Que a gente vai ver na outra disciplina que a gente vai ver lá em circuitos eletrônicos. Se Deus quiser aí, eu vou continuar a ter tempo para fazer as aulas para a gente estudar mais sobre isso. Mas a gente vai ver em circuitos eletrônicos essa questão aí dos circuitos retificadores, ok, pessoal? E a corrente alternada, ela é uma espécie de corrente elétrica pulsante, mas ela muda de polaridade, certo? Ela muda de polaridade. Se eu olhar aí no meu gráfico, eu tenho que a corrente começa negativa, desce até um determinado pico, sobe até o zero e sobe a um pico positivo e desce até o zero. Então, a minha corrente aí, a gente chama de corrente alternada. Por quê? Porque a corrente ela muda o seu valor, ela muda o seu módulo e ela também muda de polaridade.
certo? Então, isso é o que nós chamamos de corrente alternada. E esse tipo de corrente, ela é encontrada basicamente no sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Nós, quando ligamos aí nossos equipamentos de casa, nós ligamos nossos equipamentos em corrente alternada. Ela tem essa forma aí, essa forma que a gente chama de forma senoidal, certo? É uma forma senoidal pura? Não, não é. Tem algumas outras influências que a gente chama de ruídos ou harmônicos que deixam essa forma aí um pouco distorcida. Mas, para nós, para nossos equipamentos, funcionarem, ela tem essa forma aí que a gente chama de forma senoidal. Existe algum tipo de corrente alternada de uma outra forma diferente? Existe. Pode existir uma corrente alternada de uma forma quadrada. Existem circuitos que utilizam corrente alternada em forma triangular, certo? Que a gente chama de dente de serra, certo? Então, a corrente alternada, a definição dela é o quê? Ela é mudar de valor no tempo, mas ela muda de valor no tempo e também muda de polaridade, certo? Ela passa de ser positivo para ser negativo, certo? E qual é a diferença entre a corrente contínua e alternada? Por que a contínua ela tem um valor fixo e a alternada ela muda de polaridade, vamos dizer assim, e muda de valor? Porque em corrente contínua, geralmente os elétrons, os portadores de carga, eles estão ordenados em um determinado sentido e sempre naquela mesma intensidade. Já os equipamentos ou geradores de corrente alternada, eles mudam de posição no tempo, certo? Gerando aí uma tensão alternada e no meu circuito eu vou ter uma corrente alternada mudando de polaridade e de intensidade. O que é que quer dizer em termos atômicos? Em corrente alternada, o elétron ele oscila de um lado para o outro em uma determinada frequência, em um determinado período, que é uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente em circuitos de corrente alternada. Nós vamos entender qual a influência da frequência e a relação do período no sinal alternado, certo? Já adiantando um pouco, ok? Então, em corrente contínua, o elétron, o portador de carga, ele se movimenta ali praticamente que constante, certo? E na corrente alternada, eu tenho o quê? Uma oscilação da minha carga elétrica, do meu elétron, de um lado para o outro. E a energia elétrica ela é transpassada por essa oscilação em uma determinada frequência e período, certo? Então, a forma da corrente depende muitas vezes diretamente da fonte geradora de tensão e dos circuitos elétricos associados, certo? Então, a fonte de energia química, geralmente, como pilhas e baterias, são responsáveis por tensões contínuas, certo? Então, quando a gente tem uma pilha para alimentar um controle remoto, uma pilha para alimentar um mouse sem fio, ou a bateria do nosso celular, nós temos uma fonte de energia química, que ela vai me dar uma fonte de corrente contínua, ok? Já geradores mecânicos encontrados em hidrelétricas, termoelétricas, parques eólicos, são geradores de corrente alternada. Aí eu tenho o quê? Eu tenho máquinas rotativas, que é um outro assunto que a gente vai ver também mais lá na frente, quando a gente estiver vendo a disciplina de máquinas elétricas, eu vou explicar como que funciona o gerador mecânico, certo? Mas o gerador mecânico ele faz com que os elétrons oscilem de um lado para o outro em uma determinada frequência e ele vai me gerar uma corrente alternada, certo? Ok, pessoal? Já os circuitos retificadores, que também é um outro assunto que nós vamos ver em circuitos eletrônicos, são responsáveis pela conversão da corrente alternada em corrente contínua pulsante, certo? E a corrente contínua pulsante também é uma corrente com uma determinada oscilação, como a gente vê no gráfico, certo? Existe uma forma de transformar a corrente contínua pulsante em uma corrente contínua pura? Existe, através do que a gente chama de filtro ou filtro capacitivo, que também é um outro assunto que nós vamos ver nas próximas aulas. Espero que vocês acompanhem aí o canal para ver essas aulas aí, principalmente de eletrônica, que a gente fala de circuitos
retificadores, certo? Que é um assunto bem interessante. E a próxima grandeza aí que nós vamos estudar é a resistência elétrica, certo? Pessoal, o fluxo de cargas elétricas ela não tem um movimento totalmente livre. Geralmente existe uma espécie de força oposta a esse fluxo de cargas que é muito semelhante à força de atrito. E o que é que na mecânica clássica a força de atrito faz? A força de atrito ela é uma força oposta ao movimento e o resultado dessa força oposta é muitas vezes a geração de calor, certo? Beleza? Então, a resistência elétrica, pessoal, nada mais é do que a oposição, certo? Do material ou do corpo à passagem de corrente elétrica, certo? Então, a corrente elétrica, ela não passa, as cargas, ela não passa assim livremente pelo material. Eu tenho uma espécie de oposição a esse fluxo de elétrons. E a medida da resistência elétrica é o ohm, certo? Então, eu tenho volt para tensão, ampere para corrente e para resistência eu tenho o ohm, ok? Então, as partículas, pessoal, elas viajam pelo corpo ou pelo material condutor, certo? O material isolante, pode ser isolante ou condutor, mas vamos considerar o condutor. As partículas livres, os elétrons livres no material condutor viajam pelo material. Porém, esse material ele é constituído basicamente por átomos. Tudo que a gente conhece é formado por átomos. Então, o fio elétrico também é formado por átomos. À medida que os elétrons viajam por esse fio condutor, por esse material que foi aplicado uma corrente elétrica, eles se chocam com esses átomos. E esses choques nada mais são do que perdas de energia. No caso aí, pode se assemelhar ao atrito que a gente vê na mecânica clássica, certo, galera? Então, os portadores de carga viajam pelo material ou pelo meio e eles encontram os átomos do meio para atrapalhar o seu movimento, ok? E aí eu tenho a ocorrência da resistência. E estes choques reduzem o quê? A energia transportada pelos elétrons, ok? E essa energia transportada, essa energia não transportada, no caso, essa energia dissipada, ela é dissipada na forma de calor, certo? Então, esse princípio aí nada mais é do que o princípio do chuveiro elétrico. Então, se eu tenho uma corrente elétrica que passa por uma resistência muito alta, eu tenho uma quantidade de energia dissipada muito grande. E assim, o meu chuveiro vai conseguir aquecer a água quase que instantaneamente, certo? Só que aí a quantidade de calor é muito grande, é muito grande mesmo, de modo que a água saia bem quentinha lá quando a gente aperta no botão, certo? Só tomar aqui um pouquinho de água para a garganta. Então vamos lá continuar. Pessoal, a primeira coisa que a gente vê em um circuito elétrico são fios, certo? Então, eu costumo dar as minhas aulas, quando eu dava minhas aulas presenciais nas instituições onde eu trabalhei, eu sempre fazia esse raciocínio do fio elétrico e a resistência com que esse fio ele é adquirida. Ele é adquirido, certo? A resistência é adquirida desse fio, ok? Então, nós podemos quantificar essa resistência que esse fio promove, certo? Que a gente tem em um circuito elétrico, ok? Essa resistência ela vai depender basicamente de três coisas: da resistividade, do comprimento do fio e da área da seção transversal desse fio, certo? Então, se eu olhar aqui para a equação 7, eu tenho que resistência é igual a ρ. Ρ é o que a gente chama de resistividade do material. A resistividade nada mais é do que essa oposição propriamente dita que o material vai nos dar a passagem de corrente elétrica, certo? E cada material tem a sua resistividade. Geralmente os materiais condutores, eles têm resistividades baixas.
Por isso que nós usamos materiais condutores para transportar energia, como o cobre e o alumínio. O comprimento também é um fator importante no cálculo da resistência do meu fio, certo? Por quê? Porque se eu tenho um comprimento muito grande, eu vou ter o quê? Um espaço maior com que os elétrons passam a se mover por esse fio, certo? E aí eu vou ter mais choques com os átomos, mais perda de energia por calor e a resistência será maior, certo? Certo, galera? E é inversamente proporcional ao quê? Ao tamanho da seção transversal do fio. O que é a seção transversal do fio? É como se eu pegasse o fio e cortasse ele num plano transversal, certo? Então, quanto maior essa seção, menor será a resistência. Por quê? Porque aí, se eu aumentar a seção transversal, os portadores de carga vão ter mais espaço para se transportar no meio condutor. E eu vou ter menos choques com os átomos. Assim, a resistência tende a ser menor e a dissipação da energia também tende a ser menor, certo? Ok? Então, quando a gente estiver vendo instalações elétricas, a gente vai ver a influência disso aí, da seção transversal do fio, quando a gente calcula um circuito para uma instalação elétrica, ok? Então, é um outro curso, eu estou aqui falando de diversos cursos que eu estou pretendendo fazer, já falei de curso de eletrônica, já falei de curso de motores e já falei de curso de instalações elétricas, tanto prediais quanto industriais, certo? Então, aqui, pessoal, a minha pretensão aqui é só o início, a minha pretensão é fazer diversas aulas de diversos assuntos. Então, voltando aqui para a nossa resistência elétrica, a relação 7 nos dá a resistência em um determinado fio que a gente está analisando, ok? Mas a gente tem um porém aí. A resistividade do material, ela muda com a temperatura. A temperatura, pessoal, na física é uma das grandezas que mais influenciam no comportamento dos sistemas físicos. E na resistência elétrica não é diferente, certo? A resistividade, ela muda, ela pode mudar com a minha temperatura, ok? Como que ela muda? Eu tenho aqui a minha equação 8, que é uma equação linear, que praticamente os materiais condutores eles têm uma característica linear, certo? Ela tem uma razão linear, ela tem vamos dizer assim, uma relação linear entre a temperatura e a resistividade do material, ok? Aqui na minha equação eu tenho o ρ0, que a gente chama, que é uma resistividade de referência, uma temperatura de referência. Geralmente essa temperatura é 20 graus Celsius ou 25 graus Celsius. Depende aí do livro, depende de quem analisa, certo? Mas geralmente é 20 graus Celsius, se não me engano. Ok? E eu tenho aí um alfa, que é o que a gente chama de coeficiente de resistividade, certo? Esse coeficiente de resistividade ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Então, se ele for positivo na minha equação, à medida que eu vou aumentando a minha temperatura aí, se eu olhar para a minha equação, eu vou aumentar a minha resistividade e, por consequência, eu vou aumentar a minha resistência, certo? Se esse coeficiente de resistividade da minha equação for negativo, à medida que eu aumento a minha temperatura, a minha resistividade tende o quê? A cair. E assim a minha resistência final tende a cair. E o processo inverso também vale, certo? Para a temperatura, no caso. Então, a equação 8, ela mostra que a resistividade ela tem uma dependência do material devido ao alfa, que é o coeficiente de resistividade, ela é muito similar à própria resistividade, certo? Então, o coeficiente de resistividade do material, ela é própria do material, certo? E ela vai depender da minha variação de temperatura. Aqui no meu slide, eu tenho um gráfico, que é o gráfico que eu tirei do livro do Halliday, que é o comportamento da resistividade do cobre, certo? Então, a gente vê que o cobre ele tem um coeficiente de resistividade
positivo. Então, à medida que eu vou aumentando a minha temperatura aí, eu vou estar tendo um aumento da minha resistividade, certo? E, por consequência, se eu tenho um fio a uma determinada temperatura, ele vai aumentar também a sua resistência, certo? Ok? E, por último, nós vamos falar sobre potência elétrica. Pessoal, da mecânica clássica, a potência elétrica em um sistema físico nada mais é do que a taxa de energia potencial transferida ou transformada, ou a taxa de energia, ou a taxa de trabalho realizado, vamos dizer assim, em um determinado espaço de tempo, certo? Beleza? Então, pela equação 9, potência é o diferencial de energia transferido ou transformado em um determinado espaço de tempo, ok? Isso para a gente é potência. E a potência, a unidade de potência é o Watt, que é em homenagem a James Watt, eu acho o nome dele, que é o criador da máquina a vapor. Ok, pessoal? Então, nós temos energia e nós temos potência, certo? Energia não existe definição, certo? Na física não existe definição para energia. Mas a potência sim existe definição. É o quê? É a relação da quantidade de energia ou taxa de energia que está sendo transferida ou transformada em um determinado intervalo de tempo ou uma determinada taxa de tempo. Ok? Beleza? Então, quando falamos de potência elétrica, para que ocorra a transferência de energia ou transporte de energia do meu circuito, nós devemos ter uma tensão ou uma diferença de potencial e a corrente elétrica. Eu vou explicar nos próximos slides por quê. Vocês vão entender até matematicamente. Mas, para que eu tenha a potência, eu tenho que ter, no mínimo, uma fonte de energia, que seria uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, certo? E nós vamos ver também a diferença de fonte de tensão e fonte de corrente nas próximas aulas. E eu tenho que ter no meu circuito uma corrente elétrica associada, ok? Então aí eu tenho um circuito com a bateria B, que gera uma diferença de potencial, e por esse circuito circula uma corrente, e aí eu tenho um retângulozinho azul com um ponto de interrogação para a gente ter uma ideia de qual seria a potência, ou qual seria o valor da corrente nesse equipamento aí que foi instalado, ok? Então, pessoal, a taxa de energia potencial elétrica em termos infinitesimais, em termos muito pequenos, nós podemos definir da seguinte forma. O diferencial de energia que é transferido ou transformado em um sistema elétrico, ele é o quê? Ele é igual ao diferencial de carga vezes o quê? A minha diferença de potencial. Isso aí vem da física, certo? Vem do conceito físico, ok? Beleza? Então, como a gente viu lá no início, o trabalho realizado dividido pela carga é o quê? Diferença de potencial. É só a gente utilizar o mesmo raciocínio aí para a equação 10, certo? Então, a energia associada ao meu sistema elétrico, em termos infinitesimais, é igual o infinitesimal de carga, aquela quantidade de carga bem pequena que transforma ou transmite energia para um determinado circuito elétrico, um sistema elétrico, vezes a minha diferença de potencial, que dá origem ao quê? A corrente elétrica envolvida no meu circuito, certo? Então, a equação 10, pessoal, mostra que a energia transferida ou transformada em um sistema elétrico é a relação entre a carga e a diferença de potencial associada, certo? Eu botei aqui energia, que é energia potência, mas energia potencial, certo, pessoal? Foi um erro aí do slide. Espero que vocês deixem passar aí, foi só uma letrinha. Então, substituindo a equação 6 relativa à corrente elétrica, então a gente viu que a corrente elétrica é o quê? É o diferencial de carga dividido pelo diferencial de tempo. Se eu organizar aí que o diferencial de carga é igual a corrente vezes o diferencial de tempo e substituir na equação 10, eu vou ter o quê? Que o meu diferencial de energia vai ser igual ao quê? A corrente elétrica
vezes o diferencial de tempo vezes a minha tensão, certo? Se eu dividir ambos os lados da equação por dt, o diferencial de tempo, eu vou ter o quê? Que o diferencial de energia dividido pelo diferencial de tempo, lá pela equação 10, ou pela equação 9, no caso, é o quê? Potência, certo? Então, potência aí vai ser o quê? Tensão vezes a corrente. Por isso que eu disse nos slides anteriores que para que eu tenha uma potência elétrica, eu tenho que ter uma tensão, uma fonte de tensão, ou uma diferença de potencial e uma corrente elétrica associada, certo? Então, potência nada mais é do que a corrente multiplicado pela tensão, certo? Nós vamos ver aí nas próximas aulas, nós vamos ver principalmente em corrente alternada, que esse tipo de potência a gente chama de potência ativa ou potência útil, certo? Ou potência útil, no caso, aí em corrente alternada eu vou ter um outro fator que vai me dar essa potência ativa ou potência útil, certo? Mas a definição de potência elétrica em um circuito elétrico é essa. É um produto, matematicamente falando, é o produto entre a corrente elétrica e a tensão elétrica do meu circuito ou do meu componente do meu circuito. Ok? Beleza? Por isso que eu tenho que ter sempre uma diferença de potencial e uma corrente elétrica associada ao meu circuito. Beleza? Deu para entender aí, galera? Então vamos lá, vamos passar. Então eu botei aqui alguns exercícios para fazer. Eu vou fazer esses exercícios, responder esses exercícios nas próximas aulas, certo? Esse primeiro exercício aí é um exercício para calcular a resistência em um resistor em forma espiral, certo? Eu vou responder essa questão na próxima aula, ok? Então, eu vou aqui, quem quiser tirar o print aí para tentar responder e, ver, e saber a resposta, eu já tenho mais ou menos a resposta dessa questão aí. Foi eu mesmo que inventei essa questão, então eu mesmo inventei, mesmo respondi, mas é uma questão, ela não é muito difícil, mas requer um pouco de conhecimento de cálculo, certo? Então, aqui eu estou colocando um nível um pouco mais alto, já para ter um nivelamento um pouco mais alto aí no canal, certo? Mas é uma questão, não é muito complicada, mas tem que ter uma noçãozinha um pouco mais de cálculo, ok? E aqui é uma segunda questão, falando sobre a resistividade e o comportamento da temperatura em materiais supercondutores. Pessoal, eu não falei na parte de resistividade, mas o supercondutor nada mais é do que um material quando há uma temperatura muito baixa, uma determinada temperatura, a sua resistência ela se torna nula, certo? Então, quem quiser tirar o print aí para tentar responder essa questão aí já é mais fácil, já é mais simples, mas eu também irei responder nas próximas aulas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula, pessoal. É a minha primeira aula. Não estou muito acostumado aí com essa questão de gravar aulas pelo celular e colocar em plataforma como o YouTube. É a minha primeira experiência com isso. Qualquer errozinho aí de conceito, coloque aí nos comentários do vídeo. Me diga, Rafael, você errou nisso aí, você passou por isso aí. Pode colocar que assim eu vou melhorando as minhas aulas, certo? E vocês vão aprendendo melhor e o canal ele vai ficando bem mais dinâmico, certo? Muito obrigado. A próxima aula nós vamos falar sobre leis de Ohm e leis de Kirchhoff, certo? No caso, próxima aula de conteúdo, porque eu vou tentar tentar não, no caso eu vou fazer as aulas respondendo essas questões, vão ser aulas de resolução de questões e depois eu vou ter no canal, vou colocar no canal essa aula aí sobre as leis de Ohm e leis de Kirchhoff, certo? Lei de Ohm, no caso, e leis de Kirchhoff, certo? Que são leis muito importantes quando a gente analisa um circuito elétrico associado a essas grandezas aí que a gente estudou hoje. Então, galera, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa primeira aula. A minha ideia é expandir o canal para
que a gente continue estudando todos ou praticamente todos os assuntos ligados à elétrica. Como eu falei, eletrônica, motores, instalações elétricas, energia solar fotovoltaica e assim por diante. Então, muito obrigado, valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo o vídeo. Valeu, obrigado, tchau.